Olá, querido estudante. Espero que tudo esteja bem com você. Eu sou a professora Adelina Azevedo e na aula de hoje nós vamos falar sobre o método científico. Essa aula é uma aula interdisciplinar, né, porque ela é trabalhada em todas as disciplinas, especialmente em biologia. E é quando você aprende, quando você entende que a ciência não é coisa só de cientistas em laboratório, naqueles laboratórios fechados, só eles têm esse domínio. Não. A ciência, pensar cientificamente, é algo que precisa ser feito por cada um de nós. Pensar cientificamente passa pelo processo de você observar, experimentar e concluir. Então, o objetivo dessa aula é reconhecer o método de investigação científica, identificar o método científico como gerador de conhecimento e de novas tecnologias e como forma da gente buscar o conhecimento sobre as coisas que estão nos cercando, especialmente quando a gente lê uma reportagem, quando a gente observa um fator, quando a gente investiga as coisas no nosso cotidiano. Então, vocês já tiveram uma aula com a professora Isabela Van Ham, que fala sobre, que ela mostra o passo a passo do método científico. Nessa aula, eu não vou gastar muito tempo indicando esse passo a passo. Eu vou me ater à importância do uso do método científico no cotidiano e vou fechar com uma atividade prática para mostrar para você o quanto é importante o nosso comportamento quando o professor te levar para fazer uma experiência prática no laboratório e como é importante você observar, analisar e concluir os eventos do seu cotidiano. Bem, o método científico, ele passa primeiro pela observação do problema. Então, identificou que tem uma coisa que não está legal? Identificou que alguma coisa poderia melhorar? Então, quando você observa, você vai fazer perguntas. O perguntar, fazer a pergunta correta é fundamental. Por exemplo, o professor te leva para o laboratório para fazer uma prática. Antes de correr, misturar, pegar todas as coisas, que é o que a maioria dos alunos do ensino médio faz no laboratório, clareza de pensamento. Qual o objetivo dessa atividade? O que a professora quer nos ensinar com essa atividade? Qual que é o objetivo dessa atividade? É quando você tem que pegar o relatório que o professor, as orientações sobre a prática e fazer uma leitura cuidadosa e não começar a desenvolver a prática sem antes ter claro o objetivo, o material que vai ser utilizado, o procedimento, para você poder concluir. Essa é a fase da pergunta. O outro item, enunciar hipótese. Quando você já fez uma boa pergunta, é o momento de você levantar hipótese. O que são hipóteses? São possíveis respostas. Exemplo, está faltando água no seu bairro, em uma série de bairros. Você lê a reportagem falando que uma adutora rompeu. É aquele momento de você pensar, essa adutora rompeu mesmo? Ela rompeu por quê? Porque não foi vistoriado antes? Não foi feita manutenção adequada? Então a pergunta, fenômeno observado, faltou água no seu bairro e nos bairros vizinhos. Pergunta, por que está faltando água? Hipóteses. A adutora rompeu.
É uma explicação que às vezes já sai na mídia. Aí você tem mais perguntas, tem mais outras hipóteses. Essa aí que vem de uma outra pergunta. Por que essa adutora rompeu? Elas rompem mesmo assim, do nada, e aí fica toda uma cidade, uma população sem água? Será? Ela rompeu, não tem como fazer nada? Essa adutora rompeu porque não teve manutenção antes? Quais os lugares onde está faltando água? Essas são as perguntas, as observações e a hipótese. Depois você vem para o teste das hipóteses com experimentos ou a base teórica. Tem coisa que você não vai fazer experimento. Você vai buscar a teoria, que é quando você vai ler sobre como funciona uma adutora, o que é uma adutora, por que ela rompe, quando que ela rompe, quais as circunstâncias. Aí você vai buscar informação sobre isso. Você vai construir a sua base teórica, que nesse caso não tem experimento. Depois, a não ser que seja uma empresa de engenharia que vá fazer esse teste. Mas o cidadão comum é quando ele vai buscar na literatura sobre isso. Ler outras reportagens e assistir diferentes, né? Perguntar para o professor na escola. Depois é quando ele vai analisar o resultado dessa base de dados que ele pesquisou. Analisando essa base de dados, é o momento que ele vai ser encaminhado para a Aí ele vai ver o que ele pesquisou, né, se na base de dados dele está respondendo a pergunta dele lá atrás, se está resolvendo qual hipótese, se a hipótese foi confirmada ou não confirmada. Aí é quando você pensa, se a hipótese for falsa, ou se ela for parcialmente verdadeira, né, é quando vai ser existe a possibilidade de tentar novamente. Não confirmou, você não achou resposta para a hipótese? Pesquisa de novo, leia de novo, converse sobre isso com outras pessoas. Confirmou, se a hipótese for verdadeira, aí é o momento de divulgar os resultados. Vivemos em época de muito fake news e vivemos em época em que as pessoas dizem o que querem sem necessidade dessa comprovação científica. E as outras acreditam. Vidas são tiradas exatamente por causa dessa falta de pensar de uma maneira científica, de pensar seguindo um caminho científico, como a ciência faz. Vamos experimentar? Bom, aqui eu tenho alguns materiais, né? Eu peguei uma proveta, porque eu tenho proveta disponível no laboratório, mas pode ser utilizado também qualquer um recipiente, um copo, uma garrafa, qualquer recipiente. Aqui eu tenho detergente. Aqui eu tenho água oxigenada comprada em farmácia mesmo. Um corante de alimentos para ficar bonitinho. E aqui eu tenho um sal químico que é o iodeto de potássio, né? Qual que é o objetivo dessa experiência? Nesse caso aqui, eu vou vou realizar essa prática com você, para você, só para mostrar como que a gente deve proceder quando se trata de ir para o laboratório nas aulas de ciências, de química, física, biologia ou de qualquer outra disciplina. E também mostrar para você que no cotidiano existe o passo a passo para a gente investigar cada coisa, tá? Mas vamos lá. Então, o objetivo: observar que uma grande quantidade de espuma pode ser formada utilizando pouca quantidade de água. Qual que é o material?
água oxigenada concentrada, um sabão ou detergente, corante e a substância iodeto de potássio. Desses materiais aqui, o mais difícil de ser localizado é o iodeto de potássio, porque ele é comprado em lojas que vendem produtos químicos, né? Aí, bom, estou misturando, estou colocando aqui a água oxigenada, 70 ml de água oxigenada. Agora, eu vou colocar o sabão. E agora eu vou colocar o corante de alimentos. Coloco essa cor rosinha aqui, beleza? E aí agora eu vou colocar o iodeto de potássio. Por que formou tanta espuma? Observa que esse material aqui, ele vai formar, né? Aqui a gente tem a água oxigenada, que é uma substância altamente instável. E essa substância, ela libera grande quantidade de oxigênio. Esse processo, ele ocorre naturalmente. Agora, quando a gente acrescenta o sabão ele forma uma pasta, um material pastoso, e ele aumenta o tamanho de quê? Das bolhas. O corante de alimentos a gente coloca com a proposta de colorir mesmo, só para ficar mais bonitinho. E aí a gente vai falar qual que é o papel do iodeto de potássio. O iodeto de potássio, ele é um catalisador. O que é um catalisador? É uma substância que acelera o processo de reação química. O processo, no cotidiano, toda vez que você escutar a palavra catalisador, você entende que nós estamos nos referindo a um material que vai fazer parte de uma reação química, fazendo com que ela ocorra mais rapidamente e que ela não é consumida, ou seja, ela é regenerada no final da produção do material. Aí mostra para você a importância também do conhecimento químico, do conhecimento científico, e lembrando que, nesse caso, você precisa ter o conhecimento da ciência. Ele é fundamental, inclusive para que você possa ler, entender, porque cada ciência ela tem uma linguagem própria. Por exemplo, a química tem os termos específicos, catalisador, reagente. A física tem uma linguagem específica, que é cosmo, eletricidade, magnetismo, campo elétrico. Então, quando você tem domínio desse vocabulário, você consegue, de uma maneira melhor, entender, inclusive, as reportagens que você lê. Vamos voltar para a nossa teoria, né? Eu quero mostrar através da linguagem. Eu estava falando em linguagem química, que é a linguagem da ciência. Então, vamos falar sobre o uso, a linguagem da ciência para explicar o fenômeno. A gente tem uma substância chamada água oxigenada, que a fórmula química dela é H2O2. Essa substância ela é altamente instável. O que é uma substância instável? É uma substância que se decompõe facilmente. É o caso da água oxigenada, ela é guardada em frascos escuros, exatamente porque a ação da luz sobre ela provoca o quê? A decomposição. Então, aqui eu tenho
ao fenômeno químico que acontece quando eu peguei a água oxigenada e virei dentro da proveta. Então, esse oxigênio produzido era o gás que iria sair. Quando eu coloco o sabão ele vai ser o responsável por fazer as bolhas. Quem nunca brincou de bolha de sabão? Tem até um material, um brinquedo infantil que a gente brinca colocando sabão e água e fazendo bolhas. Mas, por que produziu essa pasta, que é chamada pasta de elefante? Porque foi colocado aqui um catalisador. Foi colocado um catalisador que é um sal químico, que é o iodeto de potássio. Ele acelerou o processo dessa reação e fez com que uma grande quantidade de ar saísse, esse ar saísse misturado com as bolhas e produzisse esse material, essa bagunça aqui que nós chamamos de pasta de elefante, pela quantidade. Aí, voltando à questão da metodologia científica, né? Voltando ao fato da metodologia científica. Por que a metodologia científica ela é importante? Você está tendo constantemente dores de cabeça. Não adianta você chegar a um médico, você só fazer uma consulta médica para resolver o problema. Você vai ficar 15 minutos no consultório médico, no máximo. Você vai ter que ter a capacidade de dar a ele informações precisas sobre esse problema. Essas informações são as perguntas que ele vai fazer. Que hora do dia que essa cabeça dói? O que você come nesse dia? Qual o momento do mês que você está? Você está tendo alguma preocupação? Você está tomando algum medicamento? Por que ele faz essas perguntas? Porque naquele momento o médico constrói o quê? Hipóteses. A partir das hipóteses que ele constrói, baseado nas respostas que você fornece a ele, é quando ele vai criar a base de dados para saber o que está causando o seu problema e qual medicamento ele vai te receitar. Então, nessa hora, é importante que você já tenha várias observações, você já tem, inclusive, respostas para algumas dessas perguntas que o médico irá te fazer. Ou então, o médico parte para a parte do experimento, do teste, que são os exames de laboratórios que você faz. Mediante a informação teórica, que são as respostas que você deu para o médico, mais os exames de laboratório ou os exames de imagem que esse médico solicitou para você, essa é a base de dados. Essa é onde ele vai analisar e comprovar ou descartar as hipóteses. Por que a sua cabeça está doendo? É algum alimento, é algum medicamento, é porque você, se você for mulher, porque você está num período de tensão pré-menstrual, você está com uma outra doença, que são as hipóteses, né? Baseado nos exames, é quando ele vai analisar e vai responder e vai te receitar o medicamento adequado. Então, eu fecho essa aula com as referências utilizadas para elaborá-la. Fecho ainda, deixando claro para você que ciência não é coisa exclusiva de laboratório, não é coisa exclusiva de cientista, que cientista não é um ser do outro mundo, ele é uma pessoa que estuda muito e que aplica a metodologia científica no sentido de seguir o método, observação, hipótese, informação, experimento, análise dos resultados e conclusão. Vamos agora para a referência de onde eu busquei o conteúdo para essa aula. Um abraço para vocês, até a próxima aula.